Vamos lá começar. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre o medo. Medo. Muita gente tem medo só de ouvir falar na palavra medo, não é mesmo? Aposto que vai ter muita gente aí que vai ter até uma certa resistência aí para entrar e assistir a aula. Mas para aqueles que tiverem coragem, vou fazer o possível aqui para valer a pena, tá bem? Então, para a gente começar a entrar no clima do medo, eu queria ler para vocês a letra de uma música. Ela é metade, é uma parte em espanhol, uma parte em português, é uma música do Lenine, eu não vou traduzir a parte em espanhol porque acho que dá para entender. Eu vou ler então aqui a letra da música enquanto o pessoal também vai entrando aqui na aula. Tienen miedo del amor y no saber amar. Tienen miedo de la sombra y miedo de la luz. Tienen miedo de pedir y miedo de calar. Tienen miedo del medo que dá. Tienen miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Miedo de esculpir y miedo de aguentar. Miedo que dá. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapó al amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandou el dolor. Tenho medo de gente e medo de solidão. Medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de fugir. Tenho medo que dá medo do medo que dá. Tenho medo de acender e medo de apagar. Medo de esperar e medo de partir. Medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa onde ninguém vai. O medo é como um laço que aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Tienen medo de reír e medo de llorar. Tienen medo de encontrar-se e medo de no ser. Tienen medo de decir e medo de escuchar. Tienen medo de medo que dá. Tenho medo de parar e medo de avançar. Tenho medo de amarrar e medo de quebrar. Tenho medo de exigir e medo de deixar. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aperta el nudo. El miedo es una fuerza que me impide andar. Medo de olhar no fundo, medo de dobrar esquina, medo de ficar no escuro, de passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho, de perder a rédea, a pose e o prumo. De pedir arrego, devagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. O medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é do Deus ou do demo. É ordem ou é confusão. O medo é medonho, o medo domina, o medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar, medo de calar a boca, medo de escutar, medo de passar a perna, de cair, medo de fazer de conta, medo de dormir, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer, medo de amargurar pelo que não se fez, medo de perder a vez, medo de fugir da raia na hora H, medo de morrer na praia depois de beber o mar, medo que dá medo do medo que dá, medo que dá medo do medo que dá. Bom, eu quis trazer essa música para ambientar aqui um pouco daquilo que são tantos medos, né, que as pessoas sentem, né, e nesse momento, né, da pandemia e que tem essa coisa da questão da doença e tudo mais, o quanto as pessoas sentem medo, né, na vida e o quanto isso pode ajudar ou atrapalhar o seu processo de acordo com a consciência que você tem desse fator medo.
Então, eu queria que vocês, para o trabalho de vocês, anotassem num papel algumas coisas que vocês têm medo. Para aqueles, eu acho que seria importante, bom anotar num papel para que você possa refletir depois sobre isso, mas para aqueles que não quiserem anotar, também podem só pensar em alguma coisa que vocês têm medo, ou algumas coisas, né? Vou deixar aí um minutinho para vocês pensarem. Conseguiram já pensar? Dão um ok aqui se já foi tempo suficiente para vocês pensarem. As pessoas estão partilhando aqui no chat alguns medos, não sei se todos conseguem ver. Medo de me tornar um conformado com a vida. Reparo que os medos estão relacionados com alguns aspectos do caráter pouco desenvolvido. Algumas pessoas dando ok, tá bem. Então vamos continuar. Bom, eu coloquei aqui eu dei uma pesquisada, né, naquilo que as pessoas mais citam como medos, né, e encontrei alguns fatores aqui como violência, crise econômica, desemprego, doença, corrupção, perdas, dependência, desiludir ou magoar alguém, ou ser desiludido e magoado, e por aí vai. Então a ideia é que vocês, conforme aquilo que a gente vai falando, depois no final vocês façam uma análise mais aprofundada, né, da causa desses medos. Então, o que acontece quando você sente medo? Fisicamente, no seu cérebro, né? A amígdala, né, que são as duas amígdalas que nós temos no cérebro, né? Ela secreta ali hormônios e manda sinais químicos para todo o seu corpo, gerando uma sensação de desconforto, né? E o seu instinto, né, que está mais ligado com o nosso cérebro mais primitivo, com o nosso cérebro mais animal, né? Ele vai procurar reagir, né, de 3 formas. Pode ser através da luta, através da fuga, ou de se fingir de morto, né, de ficar estático, paralisar, né? Então, o que acontece quando você sente medo é que tem uma sensação de desconforto, né, física, inclusive. E é por isso que o que acontece geralmente no medo é que as pessoas evitam ter contato com essa emoção, né? Agora, esse evitar ter contato com essa emoção, ele pode ter um lado favorável, né, adaptativo, né, no sentido da pessoa não se colocar em riscos desnecessariamente, né, que não vão levar a nada. Agora, acontece que, psiquicamente, né, essa evitação, né, de lidar com aquilo que gera medo, o que faz? Acaba fazendo com que
reação de medo que está ali, aquele conteúdo que tem ali por trás, que busca de alguma forma vir para a consciência, permaneça lá, permaneça desconhecido, né, inconsciente. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A Sara, minha filha, que tem 1 aninho, ela aprendeu a andar há pouco tempo, né? E ela, quando a gente treinava, colocava assim, né? Ficava eu e o Léo, meu marido, um de frente pro outro, e a gente colocava a Sara para dar uns passinhos entre mim e ele, né? E ela ainda estava bem naquele início do processo que ela tinha medo, né, de dar os primeiros passos. E era engraçado, porque ela dava 2 passos e ela fechava os olhos, e aí ela dava mais 1 ou 2 passos e se jogava, né? E é curioso essa reação, porque se a gente pensar, né, isso acontece muitas vezes, né? As pessoas, quando ela tem medo, né, em vez de olhar mais a fundo nesse medo para tentar perceber o que tem ali por trás, ela fecha os olhos, né? Ela evita, né? E veja, fica muito mais difícil, né? Nesse caso, por exemplo, andar, né? Para quem está começando a aprender a andar de olhos fechados, do que abrir os olhos para ver o que tem ali. E é interessante observar isso na criança, porque você percebe que é um mecanismo, né? Existe um mecanismo ali do medo, né? Um mecanismo bastante primitivo, né? Bastante instintivo ali de evitação, de resistir à sensação do medo. Então, se você pensar em todas as situações que você teve medo, em muitas situações que você teve medo, como é que você lidou, né, com essas situações? Ou como é que você lida hoje com essas situações? Você pensa sobre isso, você pensa sobre as coisas que te dão medo com mais profundidade, busca chegar na raiz do que tem ali por trás, ou quando esse pensamento vem na sua cabeça, essa sensação vem na sua cabeça, você procura evitá-la. Veja, isso não significa que para você se conhecer e conhecer a raiz dos seus medos, você precisa se colocar em situações de risco desnecessariamente, né? Eu tenho medo de altura, então eu vou pular de paraquedas, né? Ou vou pular de bungee jump, ou vou num prédio de 50 andares, né? Porque assim eu vou vencer meu medo, né? Não é assim, né? Você precisa chegar no profundo, porque o medo da altura, né? O medo esse medo, ele tá na superfície, ele é um sintoma, é um sinal, né, de algo mais profundo que existe lá dentro. Então você precisa buscar chegar nessa resposta desse algo mais profundo. Então vamos pensar aqui numa situação. Vamos pensar numa situação de medo, né? Vamos pensar, por exemplo, no medo de falar em público, né? Que muitas pessoas têm. Se você olhar para esse medo, né, você vai pensar, ok, qual é a causa, né, desse medo? Vamos lembrar também do conceito de causa que eu falei já na outra palestra da doença como caminho para a consciência. Lembra, quem assistiu a outra palestra vai lembrar que Aristóteles chegou na questão das causas, né, e definiu 4 tipos de causas, né, para entender os fenômenos que acontecem. Ele classificou essas causas como causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. E ele colocou uma hierarquia, né, de importância dessas causas para que você realmente chegasse ao entendimento daquele fenômeno. E ele explicou essas causas através do exemplo da casa, né, de uma casa. Então, a causa material de uma casa seria o material do que a casa é composto. Por exemplo, tijolos, vigas, cimento.
a causa formal da casa seria a forma, né, dela, aquela forma de casa. Tem um teto, tem as paredes, tem um chão. A causa eficiente seria o que motivou, o motor que fez aquela causa acontecer, né? Então, a casa existe porque o construtor a construiu, né? Essa é a causa eficiente, ligada a um fator que moveu para aquilo que acontecesse no passado, né? E ele chegou também na causa final, ou seja, tudo que acontece tem uma finalidade, né? E que é uma causa relacionada com um resultado que se alcança no futuro, né? Mais relacionado com o aspecto futuro. Então, ele chegou à conclusão de que a causa final era a causa mais importante de todas as causas. Então, a causa final que levava um resultado. Então, no caso da casa, ele dizia, se a alma tivesse se a casa tivesse uma alma, seria a finalidade de residência. Se o olho tivesse uma alma, seria a finalidade de ver. Então, ele colocou essa razão de finalidade, né? Ou de utilidade. Então, se a gente pensar, ok, quando você tem um medo, você precisa se perguntar qual é a causa, né? Qual é a causa final? Para quê? Né? Você pode se perguntar por que eu tenho medo disso, olhando para algo no passado, e você pode encontrar algumas respostas que para você também sejam importantes. Mas você pode se perguntar também para quê? Né? O que esse medo, aonde esse medo me busca levar? Para onde esse medo quer me mover? Né? As emoções, né? O termo emoção vem do latim emovere, que significa mover de dentro para fora, mover algo interno para o externo, né? Então, se a gente pensar no termo emoção, né, o medo como uma emoção, ele busca trazer algo de dentro para fora, né? E desse dentro para fora a gente pode entender como do inconsciente para sua consciência, você pode entender como de dentro de você para alguma expressão sua, né, também no mundo. Então, é importante a gente ter esse olhar. E para isso, eu vou falar um pouco também sobre a teoria da psicologia analítica, né, do Jung. Assim, se a gente voltar, também na outra palestra, nós falamos sobre o aspecto da polaridade e da unidade, né? Nós falamos sobre, lá no início, né? Você tem essa vivência da unidade, né? Imagina quando você foi gerado lá quando você começou a ser gerado dentro da barriga da sua mãe, você primeiro era uma célula, né? Uma única célula. E ali já tinha todo o código, né? Todo o código genético, né? E outros. E ali já estava tudo, né? A partir dali começa de uma, né, que se divide, multiplica e vai formando ali as outras células que vão compondo o corpo. E ali envolto, né, naquela proteção daquela água, né, daquela temperatura sempre constante, né, daquele ambiente sempre escuro, sem diferença de luz, de temperatura, totalmente protegido, né, você tinha a vivência de uma integração com algo maior, né? Com um corpo maior, com um todo, né? E a partir desse início, né, depois, conforme você foi se desenvolvendo, ali a partir do 6º mês começa a despertar os sentidos, né? E aí você começa já a ter algumas percepções de algumas diferenças, de sons, de temperatura, de luz e sombra, né? Mas a primeira grande separação acontece no nascimento, né? No nascimento existe uma grande transformação da realidade
né, que se percebia até então. E existe uma grande separação, né? A partir daí começa a nascer esse aspecto da separação com algo, né? O eu começa a lhe perceber que ele parece separado de algo, né? Então começa a existir a falta, começa a existir o desejo, né? E começa a existir também o medo. Então o medo está muito relacionado ali com esse aspecto de separação, né? E que separação é essa? Isso olhando para a causa eficiente, né? Então, na psicologia analítica, o Jung, ele, através dos estudos dele, né, e de todo o processo que ele foi analisando de mais de milhares de sonhos dos seus pacientes, estudando os milhares de casos no seu consultório, ele percebeu que existe uma grande cisão, na psique, uma grande separação, que é justamente nesse aspecto do eu. E ele chamou essa separação, né? Ele percebeu que existem dois centros ali, né? Um centro que seria o centro da consciência, que ele chamou de ego, né? E o outro centro, na verdade não foi ele que chamou de ego, o próprio Freud já usava esse termo, né? Esse termo já existia antes, né? Mas ele também considerou assim, né? Como sendo o ego. E um eu mais profundo, um eu que seria o centro da totalidade da psique, né? Consciente e inconsciente. Um eu que é um eu maior, né? Que ele chama de self, né? Ou si mesmo. E a partir desse momento, então, o ego ele vai se desenvolvendo através das experiências com o mundo, né? E da percepção dessas diferenças, da percepção dessa falta. Ele vai percebendo, então, afinal, eu tô aqui, a minha mãe tá ali, nós não somos a mesma coisa, né? Então, existe um eu e existe um outro. E aí ele vai se desenvolvendo a partir daí, vai criando toda uma identidade, formando uma personalidade, a partir de toda essa percepção que ele vai tendo dessa separação, né, dele em relação ao todo. E o que tem ali, né? Se a gente parar para olhar o que tem ali no self, né, nesse eu maior. Tem ali tudo, né? Todas as possibilidades, todo o potencial daquilo que você pode se desenvolver, né? Então, no self tem toda a potencialidade, né? Todas as possibilidades, né? E o eu? O eu vai ser o centro através da consciência, através do qual você vai experimentar essas possibilidades, desenvolver essas possibilidades, manifestar essa possibilidade. Então, a partir desse estado, né, de cisão, primeiro vai se desenvolver o ego a partir dessa separação, né, e ele vai se desenvolver a partir dessa separação e vai se distinguir, né? Vai começar a perceber eu sou menino ou eu sou menina, né? Existe o menino, existe menina, existe eu sou alto ou eu sou baixo, ou eu tenho frio, ou eu tenho calor, eu sou quieto ou eu sou falante, né? Sou mais extrovertido ou introvertido, eu sou mais intuitivo ou mais ligado à sensação, e assim ele vai percebendo através dessas preferências inatas, né, e através da relação que ele tem com o ambiente, ele vai desenvolvendo aí uma série de preferências, né, dentro dessas polaridades que ele vai percebendo, né? Mas apesar de
o ego ir se constituindo aí, dentro dessa definição, né, dessa polaridade, né, assim que ele vai se conhecendo também, ele vai conhecendo o ambiente em volta, né, o conhecimento também vem dessa diferença, ele vai buscando também esse estado de união, né, esse estado de integração. Ele busca esse estado de integração. Só que de uma forma diferente, né? Então, se antes ele veio de um estado de integração com o todo, né, de forma inconsciente, né, de forma ainda sem experimentar, sem vivenciar, ele vai se desenvolver e vai buscar chegar num estado de integração de uma forma diferente, com consciência, né? Tendo vivido realmente, integrado esses aspectos dentro da própria vida, da própria vivência. Então, para o Jung, a finalidade de todos os processos na vida tem a ver com isso, que é o que ele chamou de processo de individuação. E o que é, então, a individuação? Ele percebeu que existia uma diferença, né, entre o movimento de individualismo, né, e o movimento da individuação. No movimento do individualismo, a pessoa, né, o ego ali sobrepõe as suas necessidades individuais, né, peculiares, em relação ao coletivo. E no processo de individuação, existem as considerações adequadas das peculiaridades individuais dentro de em pró de um coletivo, a favor de um coletivo. Então, ele percebeu que existia essa diferença, esses movimentos, né? O ego, a pessoa pode alimentar esse movimento do individualismo, né? E cada vez mais se fechar em si mesma e valorizar mais as próprias necessidades e se fechar para o outro, né? Ou para o mundo, para o coletivo de forma geral, ou ela vai buscar desenvolver as suas capacidades, as suas virtudes em função de contribuição, né, de integração realmente de uma utilidade maior, né, dentro desse coletivo. E aí ele percebeu então que existem esses dois caminhos. Até agora tá tudo bem, tá dando para entender. Tem um pessoal no Brasil aqui que ainda é boa tarde, né? Pois é, no Brasil ainda é boa tarde. O pessoal aqui deu boa tarde. Tá. Ok. Então vamos lá. Então, partindo desse princípio, né, que a causa final, então, de todos os processos da vida, né, tudo aquilo que acontece tem como finalidade o processo de individuação, né? É um aspecto interessante também da gente pensar na palavra individuação, né? Individualismo e individuação, né? O individualismo, né? O ismo, o sufixo ismo, ele tem a ver com centro, né? Então, no individualismo, a pessoa coloca o indivíduo no centro, né, da própria atenção. E na individuação, é o indivíduo em ação, né? Então, é a ação do indivíduo. É a ação do indivíduo num todo, né? Por um todo, para um todo, né? Então, é interessante a gente pensar aí sobre isso. E o que acontece aí? Acontece que nessa cisão aí entre o ego, né, e o self, essa diferença,
o ego, ele vai ter o quê? Ele vai ter alguns mecanismos, né, de autoproteção. E esses mecanismos de autoproteção foram chamados, inclusive pelo próprio Freud, que estudou bastante, depois a filha dele, a Ana Freud, estudou bastante sobre esse tema, que são os mecanismos de defesa, né? Percebeu-se então que o ego, ele, diante de algumas limitações, fragilidades, né, ele tem um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa, ele pode ser realmente ter uma função importante. Ele pode ter uma função importante no sentido de proteger o ego, de cindir, né, completamente, né? Porque que acontece? Se existe uma cisão completa do ego, né, da personalidade, né, o ego se perde também, ele deixa de ser o centro da consciência. E o que acontece é que a pessoa pode enlouquecer, né? Ela pode ter uma esquizofrenia, uma psicose, né? Que acontece quando a personalidade, por exemplo, ela pode viver um trauma muito grande, né? Ou traumas contínuos, né? Uma experiência de medo muito intensa ou uma experiência de medo contínua, né? E esses mecanismos de defesa do ego existem justamente para que a consciência não se desestruture, né? E para que a pessoa também possa tomar conhecimento de si própria e da realidade como um todo, à medida em que ela consegue elaborar, né? Que ela consegue trabalhar sobre aquilo, que ela consegue aderir, né? Que ela consegue incorporar nela. Então, os mecanismos de defesa existem nessa função. O problema é que geralmente as pessoas não têm consciência, né, sobre esses mecanismos, e eles também podem atuar de forma a te limitar, né? Então, o que acontece, né? Por exemplo, o medo, né? Vamos pegar uma situação de medo. Você um dia vai lá você tá, quando criança, tá andar na relva, pisa, né, na grama, pisa num formigueiro e muitas formigas picam o seu pé e você fica com medo, né, daquilo. Aquilo pode gerar, então, gera uma marca, essa experiência não foi boa, né? Aí vai gerar o quê? Uma resistência em relação àquela sensação que foi desconfortável, né? E você pode acabar limitando a sua ação, por exemplo, e falar, eu não gosto de andar na relva, né? E aí você não gosta, os seus amigos depois podem te chamar para ir brincar no parque ou na relva e estarem lá e você não gostar mais de estar naquela situação, né? Porque foi um mecanismo de defesa ali do ego que fez uma generalização. Se eu me machuquei, me magoei ali, naquele momento, eu posso evitar passar por essa emoção de desconforto, né, por esse estado de desconforto novamente, se eu não andar mais na relva. Bom, isso pode ter um fator realmente protetor, né, no sentido de que, imagina assim, se você foi lá, andou por uma determinada estrada à noite, né? E foi picado por uma cobra, né? Se você não tiver esse mecanismo de defesa, no dia seguinte você pode ir lá e andar de novo sobre o mesmo lugar, né? E você pode ou não ainda estar preparado para lidar com essa situação. Então, existe aí um aspecto, né, protetor, no sentido de que você também consiga ir lidando com as situações, né, que podem serem percebidas como ameaçadoras, de forma que você
esteja preparado, né, no momento para lidar com elas ou não, né? E aí o medo também pode entrar aí, né, como um auxílio, né? Então é importante identificar o medo, né? O medo não é algo mal, né? Não é, as pessoas falam, é uma emoção negativa, né? Se a gente for lá para o princípio da unidade de novo, né, e perceber esse aspecto da unidade, não é, nenhuma emoção ela é negativa, só é negativa quando você vive dentro da polaridade, né? E você também precisa reconhecer que vive dentro da polaridade e precisa reconhecer quando você tá a passar por esse processo e a vivência desse processo. Você não vai negar isso, né? Negar o processo em si, né? Porque você pode falar, então eu vou viver agora na unidade, né? Vou me isolar do mundo, vou entrar, vou fechar os olhos, vou procurar fazer uma meditação e vou buscar só ter o sentimento da unidade. Pode chegar um momento no seu processo de individuação que esse processo de introspecção profunda faça sentido, né, no seu caminho. Mas não pode ser como fuga, né? Não pode ser como, como uma forjação, né? Uma falsa ideia para si próprio de que, não, eu não preciso viver tudo isso, então eu vou buscar viver nesse sentimento de unicidade. Não, você precisa reconhecer o processo, né, que você vive, tem que ser algo também natural. Então, dentro desse processo, né, desse processo natural, dentro do processo de individuação, você precisa olhar para os medos, né? Olhar para os medos, entender que o medo é uma emoção e, como toda emoção, ele busca trazer algo do inconsciente para a consciência, né? Ele busca, ele tem uma finalidade que tem a ver com o seu processo de individuação, que tem a ver com o desenvolvimento dos seus potenciais. Agora, você precisa analisar esse medo, qual é a função desse medo, né? Nesse momento, né? Quando eu sinto esse medo, ele existe para quê? É um medo mais ligado ao individualismo, é um medo mais ligado ao ego, né? Por exemplo, né? Vamos pegar assim, nós falamos do medo de falar em público, né? Eu cheguei a comentar sobre esse medo, depois não analisei ainda, mas vamos pensar sobre isso, né? O medo de falar em público, né? Da onde vem esse medo? Se a gente pensasse, da onde vem esse medo? Sabendo que existe essa cisão, né? Dentro, que existe um aspecto do ego, que existe um aspecto do self, que tem em si todo o potencial daquilo que eu posso desenvolver, eu posso pensar, esse medo ele pode vir de um aspecto do ego, né? Porque, se eu tiver que falar em público, eu vou ter que me expor, né? E se eu me expuser, né? Eu tô me expondo, além de me expor para as pessoas, eu tô me expondo para mim mesma, né? Eu tô expondo as minhas fragilidades, eu tô expondo tudo aquilo que eu possa mostrar, né? E que eu possa ver de mim própria, né? Então, pode ser aí um aspecto do ego, né? Um aspecto menor, um aspecto de vaidade. Eu tenho medo de me expor porque eu tenho medo de me deparar com coisas que eu preciso melhorar, com as minhas fragilidades, com os meus limites. Pode ser também um aviso, né, do self. Por exemplo, imagina que você tem uma apresentação, né, na faculdade ou no seu trabalho para fazer e você não se preparou como você poderia ter se preparado, né? E você está com medo daquela situação. Aquilo pode ser algo do seu self, na verdade, né? Uma emoção, um conteúdo que quer vir para a consciência lá do self, dizendo, olha, você pode mais, né? Você pode se desenvolver mais, você pode ser melhor, você pode aprofundar a questão aí para você poder realmente ter uma utilidade maior, né, nessa apresentação.
Então, o medo ele pode vir tanto de um aspecto mais do individualismo, que vai limitar o seu potencial, ou ele pode vir como um sinal também lá de dentro do self, né, de que você precisa olhar para esse potencial, aí desenvolvê-lo mais. Então, você pode pensar sobre isso, ok. E também para quê, né? Para que eu quero falar em público, né? Eu quero falar em público porque eu tenho algo que pode ser realmente útil para as pessoas aprenderem, entenderem, porque eu quero gerar valor, porque eu quero dar algo realmente para as pessoas, para o mundo, né? Ou é para eu ficar me sentindo bem comigo mesmo, né? Para eu achar bacana, para eu achar porreiro aí. Qual que é o ponto? Né? Então você começa aí a analisar vários aspectos. Por exemplo, se você vai ter uma prova, né, um teste, né? No Brasil tem bastante a questão do vestibular, né, para entrar numa faculdade. Mas aqui em Portugal também dá para pensar, por exemplo, em exames, né, ou num concurso público, né? Nesses aspectos, assim, imagina, né? Se você não faz, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer porque no fundo eu acho que eu não sou capaz, porque eu tenho medo. Bom, aí você precisa identificar qual que é o ponto, né? Será que é o ego, né, que quer ficar dentro de uma zona de conforto, que está aí no seu mecanismo de defesa da negação, né, que a negação é um dos mecanismos de defesa em que você nega um aspecto de si próprio, que pode ser um potencial, ou pode ser um limite, também um aspecto, por exemplo, como o alcoólico, né, o alcoólatra que nega que tem uma dependência pelo álcool, né? Então, a negação é um mecanismo de defesa do ego, né? Para ele é duro, é doloroso ter contato com as próprias fragilidades. Então, ele coloca esse mecanismo de defesa. Então, quando você se nega a algo, né? Por exemplo, eu quero aprender a conduzir, mas eu tenho medo, né? Ou quero fazer um teste, passar num concurso que é difícil, né? Mas eu tenho medo. Você precisa justamente entender, esse medo é o que? Vem do ego, ele limita o seu potencial ou ele favorece, contribui para o desenvolvimento do seu potencial, né? Porque se você pensar, eu tenho medo de roubar, né? Bom, isso pode ser algo do seu self, dizendo que roubar pode não ser uma boa ideia para o desenvolvimento do seu potencial, né? Você pode mais, né? Você tem aí potencial para mais, né? Então, para que você vai fazer isso? Então, tudo isso, todas as emoções, né? E o medo, por ser uma emoção bastante intensa e gerar aí um desconforto, ele tem ainda mais, né? Justamente pelo o aspecto de desconforto que ele gera, ele gera mais esse sentido de movimento, né? De movimento do seu desenvolvimento, né? De movimento do seu ser. Até aqui, tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo aí entender já o medo dentro de uma forma diferente? Ok. Tá. Bom, então, se a gente parar só para pensar, né, aí naqueles medos, né, que eu falei, que eu citei aqui algumas possibilidades de medo, como a violência, né, a crise econômica, né, por exemplo, você tem medo. Aí se a gente olhar para a violência, né, vamos olhar mais a fundo, né,
nesse aspecto? Você tem medo da violência dos outros, né? Ou da sua própria violência? Você tem medo de não ser capaz de se defender? Você tem medo do quê? Né? Qual que é o ponto aí? Porque se você pensar, bom, se eu tenho medo porque eu acho que eu não seria capaz de me defender, né? Então, tem o quê? Tem um convite aí para ser capaz, né? Então, o que você precisa melhorar? O que você precisa desenvolver do seu potencial, né, para ser capaz de se defender? A sua autoconfiança, você precisa fortalecer o seu propósito de estar aqui, né, e de poder se manifestar e de poder dar algo aqui para o mundo, né? Você precisa se tornar mais forte, você precisa saber conhecer alguma coisa sobre as lutas, né? O que você precisa? Pode ser aí um convite, né? Se esse é um grande medo que você tem, pode ser um convite aí dos seus potenciais, do seu self, no sentido de você buscar ser algo que você ainda não é. Se você tem medo da crise econômica, né? O que pode acontecer aí na crise econômica? A crise, né? O estado de crise é um estado de mudança, né? De transformação aí. E a crise, ela pode levar a o quê? A uma mudança, né? Que pode te deixar numa situação desconfortável. Então, o que você precisa, né? O que tem por trás aí, né? Se a gente pensar em termos de ser, de desenvolvimento do seu potencial, você precisa desenvolver a sua capacidade de se adaptar, né? Você precisa desenvolver a sua capacidade de cooperar, né? Porque se você souber cooperar, né, e se adaptar às mudanças, né, a um mundo em constante transformação, você pode passar por uma crise econômica de forma tranquila, né? Por exemplo, se você tem medo do desemprego, né? Qual que é o ponto aí, né? Será que você tem medo porque você não está desenvolvendo as suas competências como poderia, né? Não está sendo útil para o meio, não está cumprindo a sua função como poderia? Será que não é esse o convite, né, para o desenvolvimento, aí, para o ser, né, para desenvolver o seu potencial? A doença, né? A doença a gente já falou aqui na outra palestra, né? A doença, ela vem ali como um sinal, né, de que falta algo para a consciência também, né? É claro que existem as doenças depois que tem um propósito muito específico, realmente, de você passar pelo outro processo de transformação, né, da morte em si. Mas as doenças, né, na maioria dos casos aqui, elas acontecem para que você justamente gere um desconforto, né, na consciência, e você busque analisar o que é preciso trazer, né, o que está na sombra ali, o que a consciência precisa aprender com ela, né? Então, se você tem medo da doença, você ou tem medo, pode estar com medo da morte, ou pode estar com medo de você mesmo, de um aspecto da sua sombra, de reconhecer um aspecto seu, né, que nesse momento você não enxerga. E assim, bom, é assim, morrer, né, todo mundo vai, né? Acho que todo mundo aqui já percebeu isso, né? Aqui, a vida aqui no planeta Terra tem um prazo de validade, né? Todo mundo vai.
E as pessoas têm geralmente a tendência para falar: ih, meu Deus do céu, não quero nem falar sobre isso, não quero nem pensar nisso, né? Só falar sobre esse assunto que gera medo já vai gerar aquele desconforto, aquela resistência, né? Mas dentro dessa proposição da finalidade, né, do processo de individuação, de você tornar-se consciente desse processo, né? E se tornar ativo nele, né, de forma consciente, você pode justamente pensar sobre isso, né? Não fugir desse pensamento, mas pensar sobre isso, né? Será que, na verdade, você não tem medo de chegar lá no fim, né, no final da história, no momento da morte, e perceber que você não desenvolveu o seu potencial como poderia, né? Então, se é esse o seu medo, né, abraça esse medo. Né? Abraça esse medo no sentido de desenvolver o seu potencial. Entende, ok. Então isso é uma emoção profunda que pode vir lá do meu ser mais íntimo, né? do meu ser mais conectado com essa unidade maior, mostrando que eu posso ser mais, né? Que eu posso ser melhor, que eu posso contribuir melhor com o todo. Então, esse aspecto também é bom, né? Agora, se você tem medo de perder alguém que você gosta, precisa analisar aí se não existe um aspecto de dependência, né? Dependência afetiva, né? Dependência financeira, né? Dependência, né? Simplesmente. Por quê? Porque vai chegar um momento, né? O momento de partir é um momento que vai chegar para todos, né? E vai fazer, isso é uma parte natural da vida, né? Essa passagem, essa transformação. E então o ponto aí é também todo esse apego, né? E essas relações de dependência que a gente vai criando, né? Que se cria ao longo da vida. E você também vai precisar aprender algo com isso. Também é algo do seu self, do seu potencial, mostrando que tem algo ali para ser desenvolvido. Né? Então você pode também se preparar para isso. Se você tem medo que isso aconteça, o que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso desenvolver o meu potencial hoje no sentido de me sentir menos dependente? É algo importante. Ou medo de ter uma doença e ficar dependente de alguém, né? Ficar dependente de algo. Então, o que você pode trabalhar hoje, né? De autoconhecimento, né? De entender sobre o aspecto de saúde, né? De entender para que você não precise passar por essa experiência, né? Para te fazer aprender ou desenvolver aí um potencial. Que você torne essa experiência não seja precisa, né? Que você torne isso consciente, né? Torne esses aspectos conscientes. E mesmo se for precisa, ainda assim, você vai vivenciá-la de uma outra forma, né? Com maior entendimento sobre. Não significa que você não vai sofrer, né? Você pode sofrer na mesma, né? Só que não vai ser exatamente na mesma, né? Você vai sofrer, mas com um entendimento diferente. E esse entendimento vai fazer com que aquele aprendizado seja mais profundo, né? E de toda dor, você também sempre pode tirar uma pérola, né? A rosa não nasce do espinho, né? A pérola não nasce de um grão de areia que fica ali dentro da concha, né? Também magoando, né? O ser que vive lá dentro. Então é interessante a gente pensar sobre tudo isso. Então o medo, vocês podem ver que ele está totalmente relacionado com aquilo que você é, né? Ou com o que você não é ainda, né? Mas tem potencial para ser. Então o ponto agora é esse, né?
buscar entender, né? Buscar entender da onde vem esse aspecto do medo, né? De que forma ele pode contribuir aí pro seu autoconhecimento, de que forma ele pode contribuir para o seu desenvolvimento. E eu quero também falar sobre um mito, né? Um mito aqui, que é o mito do Minotauro. Não sei se vocês já conhecem. Para quem já assistiu algumas outras palestras, né, que a gente já deu lá no ponto, né, também do Jung, signos e mitos e tal, eu já falei um pouco sobre esse mito, que é o mito do Minotauro. Lá existia, então, na ilha de Creta, né, o rei Minos. O rei Minos, ele era filho da deusa Europa, né, com o deus Zeus, né, e ele foi concebido lá, e ele tinha lá seus irmãos, e quando foi para ver quem iria governar a ilha de Creta, ele pediu, quando estava sendo decidido, né, ele sentia que ele tinha ali um grande papel, que ele tinha um grande potencial como governante, que ele poderia fazer um bom trabalho, e fez ali um juramento, né, com o deus Apolo, e pediu, né, para que ele enviasse do mar um touro, né, como sinal de que ele que deveria governar, né, ele que deveria ser o rei, né, e ele combinou então com os irmãos, né, combinou ali com as pessoas que se aquele sinal fosse cumprido, então ele deveria ser o governante. Mas quando ele fez esse juramento, ele combinou, né, ele acordou que em troca ele sacrificaria esse animal como símbolo, né, de sacrifício, né, do próprio aspecto da vontade dele, né, do desejo menor dele, em função de uma vontade maior ligada com o próprio Deus, né? Então era um acordo que se o Deus mandasse o touro para que ele governasse, ele se sacrificaria também em função daquilo que ele sentiria ser a vontade do Deus, tá? E o Deus mandou lá então o touro, e o que aconteceu foi que todos viram aquela espécime maravilhosa, todos ficaram encantados, né? O próprio rei Minos, né, ficou encantado quando viu aquele touro, né, aquela espécime branca vindo da água, né, realmente encantadora, e ele começou a pensar, né, dentro dele, bom, realmente essa espécime é muito maravilhosa, né, e se ela ficar ali junto com os outros animais que eu tenho, pode ser uma grande vantagem econômica, né? Porque os comerciantes podem ver, e ao verem eles vão sentir todo o poder e a capacidade que nós temos aqui em Creta, e começou a criar toda essa racionalização dentro, né, da cabeça dele. Então ele pegou e falou, bom, acho que eu vou fazer uma troca, vou pegar o meu melhor touro branco aqui e vou sacrificar no lugar daquele que o Deus, né, me mandou, e pode ser que ele nem perceba ou não se incomode tanto, né? E ele matou o outro touro, né, e deixou aquele touro lá que veio do Deus, não sacrificou, né, porque ele considerou que seria uma maior vantagem para si próprio, mantê-lo ali. Aí o que aconteceu? Ele foi viajar, depois estava todo naquele processo de exploração, né, de outros reinos e das rotas comerciais, né, do desenvolvimento todo econômico da ilha de Creta, e aí a Persifé, que era a esposa dele, a rainha, acabou se apaixonando por esse touro encantador, né, e buscou ali a ajuda do artesão do reino, que chamava Dédalo,
né, e pediu para ele construir uma vaca de madeira para ela, né, para que ela pudesse ali se relacionar com o touro, né? Então, ela fez isso, né, e a partir desse momento ela ficou grávida, né, de um ser animalesco, né, de um monstro. E o Deus, quando o Minos, né, quando percebeu tudo aquilo que aconteceu, né, enquanto ele estava fora, sabia que no fundo ele tinha culpa, né, naquela situação, né? Então ele, todo mundo ali, as pessoas do reino culparam a rainha, acharam aquilo um absurdo, né? As pessoas mais próximas que perceberam o que havia acontecido, mas o rei sabia que tinha sido responsabilidade dele aquilo que tinha acontecido, né? Principalmente. E aí ele foi lá e pediu para o Dédalo, então, construir um labirinto, né? O mais complexo possível, né? O mais elaborado possível, porque ele ia colocar aquele monstro ali dentro e o monstro nunca deveria conseguir sair de lá, né? E deveria assim estar escondido, né, do resto da população. E para alimentar o monstro, né, ele jogava lá dentro, né, jovens, né, homens e mulheres jovens, né, que acabavam sendo reféns das conquistas, né, das guerras que Creta ia fazendo no sentido de ampliar o seu território, né, as suas conquistas. E aí, num desses barcos que viam esses jovens, veio o herói, né, o Teseu. Né? O Teseu veio não porque ele foi obrigado a vir, né, mas porque ele soube do que acontecia e ele quis fazer algo, né, para melhorar a vida de todos, né? Ele quis fazer algo, ele quis se dar, né? Se sacrificar de alguma forma para buscar resolver algo que fosse para todos ali. Então o Teseu ia entrar no labirinto, né, com o intuito de matar o touro, o Minotauro, né, o monstro que vivia ali. E a Ariadne, que era filha do rei Minos, né, ao ver o herói, o Teseu, todo autoconfiante, né, cheio de coragem, né, e querendo se sacrificar por algo maior, ficou encantada com ele, né, e quis ajudá-lo de alguma forma. Então, ela foi lá para o Dédalo, que construiu todo o labirinto, e perguntou como é que ela poderia ajudar o Teseu a ter uma forma de encontrar uma saída de lá. E o Teseu deu para ela, né, um novelo de linha. E quando ele deu para ela, ele falou assim, que para situações mais complexas, né, sempre existia uma solução simples, porém profunda, que estava ao alcance da mão. E quando ele entregou esse novelo de linha para ela, ele disse que não era um novelo de linha qualquer, né? Que aquele novelo de linha havia sido forjado, né, durante décadas e décadas por homens de boa vontade, que fizeram a colheita do material, a seleção do material e fiaram, né, de forma que aquela corda, aquele linho se tornasse algo muito resistente. E entregou para ela, e ela entregou para o Teseu, então, propondo então que depois que ele completasse a missão dele, eles pudessem se casar. E ele aceitou a proposta, né, da Ariadne e foi então para o labirinto. No labirinto, ele passou por uma série de provações, né? Ele ficou perdido lá dias, né? Ele teve medo,
ele teve sono, ele teve fome, ele teve frio. E ele via as sombras, né? E toda a sombra que ele via, tudo aquilo que ele sentia, ele já tinha medo, ele achava que era o Minotauro, né? E quando ele realmente se deparou, né, com o Minotauro, ele estava já enfraquecido, né, de todos aqueles medos, todas aquelas provações pelas quais ele havia passado. Ele foi atingido, né, e morreu. E aí, quando ele foi atingido e morreu, quando ele foi para entrar no reino do Hades, né, que é o reino dos mortos, ele olhou para a mão dele, né, para as mãos dele, e viu que existia uma luz ali, né? E essa luz estava ligada com aquele fio, né, com aquele fio de linho que a Ariadne tinha dado para ele. E ele viu que aquela luz se mantinha, né, e que aquela luz estava forte, existia dentro dele. E aí, com aquela esperança, ele sentiu que ele estava conectado, né, com esse linho, né, com essa corrente, com essa corda, né, de forma mais profunda em relação ao todo, e que ele tinha uma utilidade, né, que a existência dele ali tinha uma utilidade, que não era só para ele, né. Então ele voltou. E aí, quando ele voltou, ele projetou essa luz, né, de dentro dele. E aí ele conseguiu ver claramente, né, o Minotauro, né, perceber a fragilidade dele e conseguiu matá-lo. E aí, depois, então, ele, através justamente desse novelo, desse linho, ele consegue encontrar a saída, né, e aí, enfim, tem todo o final da história, ele se casa com Ariadne e contribui aí com algo que gerava mal, né, que gerava um medo, né, coletivo. Então, aí você pode pensar, dá para analisar esse mito de várias formas, né? Se você pensar dentro desse aspecto que nós falamos, né, sobre o ego, o self, né, quem seria aí na figura, né, quem que a gente poderia associar com o rei Minos, né? Será que nós não poderíamos pensar como um aspecto do ego, né, que usa aí por vezes, né, para se sobrepor a algo mais puro ligado a um coletivo, né? Cria aí racionalizações a seu favor, né, para fazer as coisas em volta de si próprio, né? Será que nós não poderíamos associar o próprio Dédalo, né, o aspecto do artesão, né, sendo aquele que constrói tanto o labirinto para esconder o monstro, né, como também tem a solução para sair dele, né, como um aspecto da razão, né, do raciocínio, a inteligência, né, você pode usar tanto para esconder a verdade de si próprio, né, tanto para algo destrutivo, né, como para algo construtivo, para encontrar uma saída. Que a gente pode associar aí com a Ariadne, né, que trouxe aí o fio da esperança, para que o herói, né, o Teseu, aquele que encontrou um aspecto de humilhação, né, de humildade em relação a um propósito maior, né, e sacrificou-se em função de algo maior, deixou morrer, né, o ego para renascer como algo novo. Então tem muitos elementos aí para se pensar diante disso, né, e diante
como você vive, né, os processos que vêm aí do medo. Aí eu queria ler algo para vocês aqui sobre esse mito. Os mitos e contos de fada de todo mundo deixam claro que a recusa é essencialmente uma recusa a renunciar àquilo que a pessoa considera interesse próprio. A recusa do ego. O futuro não é encarado em termos de uma série incessante de mortes e nascimentos, e sim em termos da obtenção e proteção do atual sistema de ideias, virtudes, objetivos e vantagens. O rei Minos manteve consigo o touro divino quando o sacrifício teria significado a submissão à vontade do Deus de sua sociedade. Ele preferiu aquilo que considerava ser a própria vantagem econômica para o seu próprio conforto. E assim, ele fracassou na assunção do papel que lhe cabia na vida. E vimos os efeitos calamitosos desse fracasso. A própria divindade tornou-se seu terror, pois evidentemente, se cada um for o seu próprio Deus, sua vontade, o poder que quer destruir o sistema egocêntrico de cada um, se transformará num monstro. Então eu deixo aí para vocês pensarem. Se você for a fundo aí nessa questão do medo, quem você vai encontrar? Muito obrigada a todos vocês pela presença, pela participação. Eu vou ler aqui depois todos os comentários. Obrigada por nos permitirem entrar aí na vossa casa e continuem conosco. Continuem aqui, atentos, os que estiverem perto e puderem participar das nossas atividades, agora quando as coisas voltarem, né? Venham nos conhecer, que nós temos ainda muita coisa, muito elemento mesmo para contribuir para o processo aí de individuação de cada um. Então, é isso. Muito obrigada e espero vê-los em breve.